Sessão de perguntas e respostas, a primeira pergunta, na verdade, do capítulo 6 do livro do Marião, do José Carlos Marião, de Contabilidade Básica, Apuração do Resultado e Regimes de Contabilidade. Esse é o capítulo, tá vendo? E o livro é este aqui, caso você tenha interesse. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal de Contabilidade Básica e estou utilizando este livro, que é excelente, do professor José Carlos Marião. E aí já estamos no capítulo 6, Apuração do Resultado e Regimes de Contabilidade. Já gravei diversos vídeos deste capítulo e já estou finalizando, inclusive, o capítulo com essas 3 perguntas que ele deixa no final, na sessão de perguntas e respostas. E a primeira pergunta diz o seguinte: como poderia entender melhor a integração de ativo e passivo no balanço patrimonial com receita e despesa na demonstração do resultado do exercício? Basicamente, essa pergunta, então, busca deixar mais clara essa relação que existe entre o balanço patrimonial e a demonstração de resultado. E aí ele traz um exemplo, tá vendo? Desta forma aqui, deixa eu ver se a câmera vai focar. E aí eu vou tentar descrever esse exemplo, porque como eu já gravei diversos vídeos ao longo destes últimos sobre esse capítulo, então agora eu vou tentar descrever este exemplo. Ele basicamente divide, para nós entendermos essa integração entre balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício, o ciclo positivo e o ciclo negativo. Então vamos lá, o que significa esse ciclo positivo nesta integração entre o balanço patrimonial e demonstração de resultado? Lembrando que balanço patrimonial e demonstração do resultado são duas das principais, talvez as duas principais demonstrações contábeis, entre muitas que existem. Essas são as das duas mais importantes. O balanço patrimonial ele evidencia o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa, enquanto que a demonstração de resultado evidencia o conjunto de receitas, de receitas e despesas e custos de uma empresa. Evidencia também no final disso, depois de feita a devida apuração, evidencia se a empresa apresentou lucro ou prejuízo, ou resultado positivo ou resultado negativo. Então, existe uma integração entre balanço patrimonial e demonstração de resultado. E aí, então, ciclo positivo e negativo. No exemplo do professor José Carlos Marião, ele coloca assim: ciclo positivo. Normalmente, o ativo gera receita. Ativo o quê? Ativo do balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele é dividido entre ativo e passivo, e patrimônio líquido também, mas basicamente ativo e passivo. E ele aqui nos diz que normalmente o ativo ele gera uma receita. O ativo do balanço patrimonial, Então, ele gera uma receita. Uma receita está onde? Está lá na demonstração de resultado. É a primeira linha, já a receita bruta, faturamento bruto, da demonstração de resultado. Então, todo ativo normalmente gera uma receita. E aqui ele coloca um exemplo: venda de estoque. Venda de estoque. Deixa eu ver se não está estourando aqui a minha gravação. Deixa eu baixar aqui que entrou mais luminosidade aqui. Aí deu uma melhorada, eu acho, Então, voltando ao raciocínio aqui, venda de estoque, por exemplo. O estoque ele é um ativo e ele vai gerar uma receita para a empresa. E em contrapartida com isso, uma receita, pensando agora do outro ponto de vista, ainda como ciclo positivo, uma receita, quando ela entra numa empresa, ela aumenta o ativo. Por quê? Porque essa receita ela está lá na demonstração do resultado, mas ela também vai parar no balanço patrimonial a partir de uma conta que se chama duplicatas a receber, ou se for a prazo, ou mesmo no caixa. Por isso que uma receita aumenta o ativo. Então esse é o ciclo positivo nesta integração que existe entre balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Agora, o que seria o ciclo negativo proposto por esse autor? Ele coloca um outro exemplo. Normalmente passivo gera uma despesa. Normalmente passivo, que é uma das partes do balanço patrimonial, gera uma despesa que é uma outra parte. A despesa faz parte da demonstração de resultado. Exemplo: empréstimos a pagar, que é um passivo, ele gera juro, Então, se você contrai um empréstimo, tem os juros disso, e esse juro é uma despesa, enquanto que empréstimo a pagar é um passivo. Enquanto que despesa aumenta o passivo, Exemplo: despesa com salário. Se existe uma despesa com salário, logo você também terá a contrapartida lá nos salários a pagar, que fica no passivo. Então, aumenta o passivo, aumenta o balanço patrimonial do lado passivo. Então, este é o exemplo que ele traz da integração balanço patrimonial e demonstração de resultado, o ciclo positivo e o ciclo negativo. O ciclo positivo é aquilo que envolve o ativo da empresa, propriamente dito, e a receita, por isso que é positivo. E o negativo é ele entende aquilo que envolve o passivo e despesas e custos de uma empresa. E aí, para finalizar, ele coloca assim: balanço patrimonial, todos esses exemplos que eu citei até agora, mas aí dentro numa organização gráfica do balanço patrimonial. Então eu cito o exemplo de uma empresa comercial. Você tem do lado direito, do lado esquerdo, quem está olhando aqui, deixa eu mostrar aqui.
Então ele tem aqui o ativo, o passivo, e que é o balanço patrimonial, e embaixo um quadrinho com uma estrutura, uma pequena estrutura de demonstração de resultado, que tem a receita, despesas, os custos. Então, aqui nós começamos o ciclo, novamente, repetindo esse exemplo, com o estoque. O estoque, quando vendido, ele gera uma receita. Então, ele gera uma receita, essa receita gera um caixa, uma duplicata a receber, ou um caixa também. Isso é o exemplo do ativo quando envolve um ciclo positivo. Já do lado do passivo, quando você contrai um empréstimo, a empresa contrai um empréstimo a pagar, ela gera um juro, portanto um passivo que gera uma despesa lá na demonstração de resultado do exercício. E os salários a pagar, por sua vez, quando ele surge como despesa, a despesa gera um passivo que por sua vez vai lá para o balanço patrimonial, portanto aumentando os salários a pagar. E aí ele coloca uma última observação para finalizar o vídeo de hoje, que é o seguinte, 2 observações. Podemos chamar de ciclo positivo quando, por exemplo, o estoque é vendido por um preço superior ao seu custo. Por isso que ele é positivo, inclusive, né? Que ele podia ser inferior. Na verdade, o estoque vai transformar-se em custo de mercadoria vendida, CMV. Se a receita for maior que o CMV, o ativo está gerando ganho, agregando riqueza, por isso positivo. Mas tem que contemplar estes Cs aqui. E a segunda observação que ele coloca é que o passivo, mais cedo ou mais tarde, vai transformar-se numa redução do caixa por ocasião do seu pagamento. Por isso que ele coloca como ciclo negativo. Mais cedo ou mais tarde, o passivo vai transformar-se numa redução do caixa por ocasião do seu pagamento. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi isso. Respondendo, então, vamos voltar à pergunta: como poderia entender melhor a integração de ativo e passivo no balanço patrimonial com receita e despesa na demonstração do resultado do exercício, dessa forma como eu expliquei até aqui, um influenciando positivamente e outro negativamente. No próximo vídeo eu vou para a segunda pergunta do capítulo 6, que diz o seguinte: por que a contabilidade separa custo de despesa se ambos significam redução de receita e redução de lucro? Tentarei responder essa pergunta com base no texto do professor José Carlos Marion, deste livro, que o link está na descrição, caso você tenha interesse. Beleza, eu fico por aqui. Primeira vez que eu gravo vídeo aqui no canal utilizando uma câmera mesmo. Eu sempre utilizei a minha GoPro ou celular para gravar. E aí eu estou aprendendo a lidar com as configurações, estou até olhando na tela aqui, tá vendo? E eu acho que ela desfoca o fundo aqui, né? Meu celular não fazia isso, nem a GoPro. E também tem muita luminosidade aqui, e eu estou aprendendo ali a mexer com isso de ISO, que mexe com a iluminação, com estourar ou não, tem uma luz forte entrando aqui, talvez isso prejudique um pouco o vídeo. Beleza? Eu fico por aqui, até semana que vem, valeu! E outra coisa, eu ainda tenho como controlar pelo celular, portanto eu posso desligar a câmera. Esses vídeos que eu gravo eu não edito eles, então ele sai justamente como eu estou gravando aqui. E eu vou ter que desligar a câmera manualmente, eu acho. Deixa eu ver. Acho que é aqui, né?